Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje eu vou falar com o Guilherme Lima, que é cofundador da DrexFi, uma plataforma de tokenização que está dando acesso a europeus para títulos tokenizados no Brasil. Uma ideia bem interessante e que ele também agora já está tentando, ou já está desenvolvendo ao contrário, né, para brasileiros que queiram investir em títulos tokenizados no exterior. A conversa foi muito legal, a gente falou sobre muita coisa, né? Mas o que eu pego dessa conversa foi muito interessante, assim, a forma dele desenvolver a startup deles. Teve umas 2 ou 3 pivotagens que já foram feitas no meio do caminho, até de nome, ele comenta um pouco disso, mas assim, que vai lá achando, encontrando, está dentro do projeto de sandbox aqui do Banco Central de Portugal, né? Então assim, está junto com a CMVM, que é a CVM aqui de Portugal também, ou seja, uma interação muito grande com o regulador, está muito a par do que está acontecendo aqui no mercado europeu em relação à MiCA e regulações. Então assim, muita coisa aí acontecendo e muita coisa que ele está por dentro e está vendo. Ou seja, a gente conversou sobre muita coisa, um papo muito legal e que eu espero que vocês todos gostem tanto quanto eu gostei deles. Tá bom? Então com vocês, Guilherme Lima, da DrexFi. Oi Guilherme, tudo bom? Tudo bem, Gustavo, e aí? Como é que tá? Tudo bom, tudo bom. Guilherme, a gente se encontrou em 2023, né? Acho que foi, né? No Web Summit 2023 que vocês estavam, ou foi 22 isso? Foi no Brasil ou foi aqui? Foi aqui. Foi no Web foi Summit aqui, de Lisboa. Agora tô na dúvida se é 22 ou 23, hein? Porque eu lembro que a gente se encontrou no passado, foi 23. Foi 24, foi 23. mas eu acho que você estava até com o stand aqui. Isso, foi a primeira vez, tu passou no stand, tu viu o nome DrexFi, alguma coisa chamou atenção, não foi isso? Exatamente. Foi 23, foi isso. Porque eu sei porque antes a gente tinha outro nome, então eu sei que a gente acabou trocando de nome ali, então eu sei. Porque tava no... não, ele deve ter sido 2023 mesmo, porque 2022, acho que nem chamava Drex ainda, né? O Drex do Brasil, né? Chamava Exatamente. Coisa. Mas só para começar, conta um pouquinho, acho que eu peço para todo mundo que começa aqui, a primeira coisa, contar um pouquinho da tua trajetória, né? Então, assim, como é que você começou e qual foi o teu primeiro contato aí com cripto, blockchain, com essa tecnologia que você vem a utilizar agora na DrexFi? Cara, o primeiro contato mesmo foi um amigo meu do colégio me falando sobre Bitcoin, mas foi meio teoria da conspiração. Não sei se tu lembra uma época que o pessoal comentava muito que mineradores estavam resolvendo alguma equação matemática maluca e que isso aí tinha alguma coisa maluca por trás. Não sei se tu chegou a escutar já. Depois morreu essa teoria. Não, Que os mineradores estavam resolvendo alguma equação matemática que tinha um propósito a mais, aquilo escondido que ninguém sabia. Isso aí foi 2013, 14, alguém do colégio tinha me contado uma coisa dessa, que eu já era muito interessado em tecnologia da época, era o time do robótica lá do meu colégio, alguém me contou isso, mas foi a primeira vez que eu escutei. Mas depois, na faculdade, quando estava estudando engenharia aeroespacial aqui, estava estudando programação, estava de férias, né? Já no Brasil, estava aqui em Portugal, estava de férias no Brasil. Abri assim, não lembro se foi CNN, no fórum, e um site de notícias estava lá, China bane pela 5ª ou 8ª vez o Bitcoin. 19ª vez a mineração do Bitcoin. Mas isso era 2017, 16, nem lembro, foi assim, mais uma vez banido. Só que aquilo me chamou atenção. Por quê? Eu pensei, a China, país puta importante, tá banindo o negócio. E me lembrou, mas aquela teoria da conspiração, eu falei, deve ser verdade essa teoria. Os caras estão banindo. Ué. Aí eu conectei e fui, mas que desgraça estão banindo. Aí fui estudar. Mas o que é o Bitcoin? O que estão minerando? E depois eu vi, banir a mineração. Exatamente, foi a mineração. E eu fui entender como é que a mineração funcionava, justamente que eu queria entender essa asneira que tinham me dito, como é que funcionava, descobrir, enfim, cair naquela... Acho que todo mundo passa por isso, acho que passei uns 10 dias só lendo sobre Bitcoin, tentando entender blockchain, tentando entender os conceitos de descentralização, lendo white paper, foi assim uns 10 dias de rabbit hole, assim, muito rápido, assim, foi realmente uma coisa muito rápida, e dali resolvi comprar. Na época foi pela Coinbase, resolvi comprar e me inteirei. Passado um tempo, cara, eu comecei a minerar, que eu tinha jogado de videogame, tinha umas placas gráficas, comecei a minerar no próprio quarto que eu estudava na Faculdade de uma República, justamente porque eu tinha conta de luz ilimitada. Então comecei a já tinha o hardware, não pagava a conta de luz, aí é uma maravilha, né? Aí passei de uma GPU pagou a segunda, foi para a terceira, quando chegou ali pela quarta, quinta, tive que desabilitar, que estava consumindo muita energia, mas deu tudo certo.
E foi por isso, foi ali para 2017, foi que eu descobri... E nessa época você conseguia minerar ainda com essas placas? Ou era Bitcoin mesmo ou você minerava outras coisas? Não, era Ethereum, mas não lembro, Ethereum. eu acho que era NiceHash, não tinha um software que ele ficava trocando de várias altcoins na época, não sei se já ouviu falar. Ele trocava pela altcoin que mais valia no dia e vendia automaticamente para Ethereum. Ah, entendi. Então minerei assim, cara, multimoeda que nem deve existir mais. Depois, por um tempo, minerei uma moeda Zcash, minerei Zencash, que era um fork, que era uma moeda de privacidade da época, eu achava interessante, mas tudo já morreu. A Zcash ainda tem, mas não... Deixa eu perguntar uma curiosidade em relação a isso. Você fez faculdade de quê? Engenharia aeroespacial, estudei engenharia aeroespacial aqui no... Ah, tá. Então essa parte de programação, essa parte de coisa de computação é uma coisa que você já entendia, vamos dizer assim, porque minerar me parece um negócio que tem alguma coisa de programação aí dentro que necessita de algum conhecimento, né? Você já tinha esse conhecimento? Já tinha, mas eu fui aprendendo na marra. Já tinha conhecimento, tem que minerar porque tu vai ter que baixar um Linux, vai ter que interagir com vários softwares que foram feitos por desenvolvedores, que não tem interface gráfica. O negócio buga, desliga, esquenta, e depois as pessoas querem mexer na placa gráfica para dar um boost, para que chama overclocking, porque tu quer ganhar mais ainda, então tu dá uma mexida manualmente nela para... No caso, tu tá estragando o processador, mas tu tá como se estivesse acelerando o motor do carro. Tu acelera mais do que ele devia para correr mais na estrada, é isso que a gente faz ali na mineração. Mas fiquei minerando esses tempos, e justamente por causa desse conhecimento aí da faculdade, quando veio a onda de ICOs ali, 17, 18, depois quando voltou em 2020, 21, né? Mais ou menos quando voltou o bull market ali, Sim. eu comecei a usar esse conhecimento mais para auditar o que eu estava investindo, pra ser bem sincero. Para não entrar em honeypot. Eu entrei em alguns honeypots e percebi que aquilo é o token que a gente compra e não vende. Já deve ter entrado, né? Tá, quem nunca, né? Quem tá nesse mercado, acho que já há algum tempo, que nem você tá e eu tô, cara, não tem jeito, né? Você já tem... Eu sempre faço, para mim faz parte do aprendizado, né? Então, assim, como é uma coisa muito de inovação, etc., você tem que saber, agora você tem que fazer testes com valores que sejam condizentes, né? Então, assim, você não vai mandar a tua fortuna inteira num negócio que talvez coisa. Então, faz o teste pequenininho, testa, vê, à medida que você vai ganhando conhecimento e confiança, aí você vai, mas assim, todo mundo já caiu num desse, né? Acho que naquela época não foram testes tanto de confiança, eu fui aprendendo na marra. Eu fui aprendendo na marra. Enfim, daí comecei a aprender sobre smart contracts, cara. Porque o honeypot mesmo, tu consegue ver nas funções do contrato, tu consegue ver se o contrato é verificado. Se ele for verificado, ele é transparente, né, na blockchain, então tu consegue verificar as funções que ele tem, se ele tem uma função de venda, ou se ela pode ser maliciosamente alterada, todas essas condições, e comecei a estudar isso. Comecei a participar de fóruns, estudar isso, e isso, cara, evoluiu junto com um colega meu de faculdade pra gente abrir uma empresa, né? Porque eu vi que tava o pessoal querendo chamar como freelancer, alguma questão dessa. Falei, cara, vamos abrir uma empresa. Chamei ele, nós somos 3 sócios. Foi entrado meu primeiro sócio, o Hugo, meu colega. E com isso a gente criou, né? A empresa que na época tinha outro nome, que era a Bpag. Né? Isso era quando, Guilherme? Isso aí foi 2021, 21, 22. Tá bom, um pouco depois da pandemia ali. Foi 21, 22. A gente começou. E começou com uma coisa mais básica, assim, fazendo uma coleção de NFT de artes para um artista francês, que tinha conhecido meu cliente intermediário, depois ele até expôs numa galeria. Depois até tu deve conhecer o NFT da coruja que teve da Superboc aqui em Portugal. Então eles fizeram, mas não conseguiam colocar no ar. Daí a gente auditou e resolveu os problemas dele que eles tinham. Depois disso teve o festival de rock, Superboc, Super Rock, que é muito grande aqui em Portugal também. Deve ter falar. Eles tiveram também uma interação de um NFT Ticket System, também que vinha desse NFT da coruja deles. A gente também auditou que eles tinham uma equipe técnica, eu tinha uma empresa que fazia na época, mas ainda era muito novo o blockchain, então eles faziam, mas não tinham confiança de colocar tudo no ar. E com isso, cara, a empresa depois, eu e a empresa deu entrada de um terceiro sócio, aí virou realmente a Bpag do Brasil, quando a gente percebeu que o Brasil eu estava fora, né, percebi que estava um boom, não só de adoção das pessoas, mas também pelo regulador, né, o próprio Bacen, Banco Central aí, falando bem, falando a possibilidade de vir uma blockchain, de vir uma CBDC, de ser uma ledger distribuída. Comecei a olhar os toques dele e vi que, diferente de outros bancos que eu estava vendo, entendiam do assunto, me espantou assim pela capacidade técnica expandida do assunto. A gente resolveu focar realmente na economia tokenizada. Entendi. E aí surge especificamente a DrexFi no modelo que ela tem hoje, né? Conta um pouquinho pra gente o que é essa ideia, o que é esse modelo, ou não, tá no passo antes ainda? Tem um passo antes, que na verdade a gente resolveu fazer um Payment Gateway, que na época chamava Bpag, por isso mesmo, Bitcoin Pag, foi um Payment Gateway na época do Pix ali, eram os anos iniciais do Pix estava
ainda está muito em alta, mas estava em alta fora do Brasil, todo mundo que eu conhecia aqui fora falava, o Pix, não sei o quê, o Brasil está com o Pix, quando eu falava que era brasileiro. E a gente fez a BPAC, que era para um sistema de pagamento. Como se você tem a CoinSpay, muito parecido, o BitPay tem forma, no Brasil não tinha. Só a questão que... O que você chama de sistema de pagamento é um sistema de ramp de cripto via Pix, é isso? Ou Não, não? seria tipo um PayPal, quer pagar online, quer pagar presencialmente, paga Tá com bom. cripto. Tem ali Dogecoin, tem Tron, tem Ethereum, tem Bitcoin, paga com isso, já faz um swap com off-ramp. Então, tinha um off-ramp na plataforma, não tinha um ramp, mas tinha um off-ramp para o comerciante a receber Na em moeda reais. que ele quisesse. Na Tá, moeda ou que- em Pix, no caso. Exato. Mas a gente fez isso e descobriu que, cara, de bater de frente com o Pix é difícil. É, o sistema muito bem feito. Tanto é que tem um mega sucesso esses últimos anos. Assim, porque, pô, primeiro que o Pix não tem taxa, cara. No momento que tu fala para o comerciante que vai ter qualquer taxa numa coisa dessa, uma coisa mais experimental com cripto, que ele tem medo e tal, esquece. Não dá, né? Mas você tinha o caso de uso daí do cliente que queria receber, o cliente queria pagar em cripto e o vendedor que só queria receber em reais, em Pix. Né? Mas esse era o caso de uso principal, eu imagino. Esse né? era o caso de uso, mas acabou que, cara, pelo que eu notei, assim, a maioria das pessoas ainda não pegam a cripto que tem na Binance, tem no MacoDoll e usam para gastar. Aquilo ali é mais uma poupança do dia a dia, não é um dinheiro que a pessoa... Por isso foi o comportamento que eu notei. Não vai gastar, não vou ali na padaria, não vou ali no restaurante, vou pagar, não acaba pagando tanto. Tem muita gente que usa cartão cripto, mas faz uma transferência, mas não usa aquela Dogecoin que tem. Não, e de qualquer forma, de uma certa forma, você seria um concorrente desses cartões criptos, né? Do cara que teria lá um cartão da, sei lá, Mastercard, Visa, qualquer uma dessas bandeiras, tem hoje várias soluções. Lá, 2 anos atrás tinha menos, mas já tinha algumas, né? Não, eu já tinha vários. No Brasil tinha um pouco mais, realmente, já tinha vários e era direto concorrente. Saiu acho que é Binance, não sei se chegou a implementar no Brasil, uma Binance nessa época teve. Tem vários. Eu sei que várias ou tinham, deixaram de ter, mas eu sei que ainda tem várias, né? Que é um cartão Visa ou Mastercard que você carrega ele com Bitcoin, tira um SDC ou qualquer coisa e ele usando como pagamento. O tema é que não tem que convencer o comerciante, porque a gente estava na ponta dupla. Eu tinha que convencer a pessoa e o comerciante. Nesses cartões tem que convencer o comerciante. O cara tem bandeira Visa Master. Ele já recebe. Exato. Já recebe, o compliance para o comerciante está tudo certo. Né? Então foi isso e pronto, começamos a ver a questão do Drex, economia tokenizada. Por isso que eu até te perguntei do AppSummit, que a gente foi no AppSummit ali em, acho que início de 23. Foi o primeiro do Brasil. Acho que foi início de 23, né? Foi início de 23, porque já teve o segundo em 24 e o terceiro em 23, isso aí. A gente foi ali, tava com o BPAG, viu isso, viu, cara, vamos fazer uma questão da economia tokenizada, clássico Discovery, entender como é que funciona, começamos a criar uma plataforma, ver como é que funcionavam as plataformas do Brasil, securitização, tokenização, começamos a entender um pouco sobre o mercado, ainda tinha alguns clientes ainda de software development, e o que aconteceu para a gente estar aqui, e já era próximo de um escritório grande aqui de advocacia, da parte de blockchain, que veio a regulação europeia. Antes até do MiCA, temos interpretações de Portugal de como é que funcionaria a questão da tokenização, né? Security na blockchain, especificamente sobre isso. A gente resolveu se abraçar, mergulhar nesse mundo, entender como é que funcionava e realmente criou essa plataforma que possibilita acessar o crédito do Brasil para o investidor internacional através de tokens. E hoje em dia é o produto principal da nossa plataforma. Começou em 24. O que veio depois, que foi interessante, cara, foi justamente uma proximidade com o regulador aqui. A gente acabou entrando no Sandbox, acabou entrando também no programa FinLab com o Banco Central daqui e a CVM daqui de Portugal, para justamente testar essa tecnologia que foi o que evoluiu para o que a gente tem atualmente, que é essa plataforma de crédito privado, que a gente já tem o caso de uso do europeu ou internacional através da Europa, tirando o investidor, né, americano, possa acessar o Brasil, e que a gente está querendo agora implementar agora nesse ano é o reverso, né? Que é uma avenida de mão dupla, agora a gente só quer implementar o reverso, poder o pessoal do Brasil, né, que está com uma demanda, notou e com uma demanda crescente nos contatos que a gente tem, poder acessar mesmo com yield de renda fixa, né? Reduzido fora do Brasil, mas tem uma exposição à moeda fora o real que tem aumentado significativamente a demanda que a gente tem visto. Entendi. E aí você já tem montado operacional esse caminho de investidor europeu que quer investir em títulos do Brasil, faz isso via vocês, via token. Conta um pouquinho mais desse caminho, depois eu quero entender um pouquinho até o que você vai estar fazendo agora em relação ao reverso. Mas, assim, como é que funciona esse caminho? Tem um exemplo que está funcionando? Tem, cara, como é que funciona assim? Não é muito diferente de como as plataformas do Brasil operam, o Leak, a Bify e tudo mais. O que a gente fez, na verdade, quando a gente faz através da Leak, quando a gente faz através de uma securitizadora,
A gente usa o modelo que já opera no Brasil, que eu te falei desse, mas a gente emite um outro token, então uma tokenização em cima de uma tokenização, né? Porque se o ativo já foi tokenizado no Brasil, compliant com a regulação europeia, né? Na questão de emissão, distribuição e settlement. Então a gente acaba tendo um smart contract por cima. Se esse ativo já foi tokenizado no Brasil, tem um smart contract por cima, que esse sim que é oferecido aqui, isso é compliant através de Portugal com a União Europeia. E quando de compliant tem a questão da emissão, de que ativo é esse, Distribuição. do que é oferta pública, que não é seguindo as regras de Portugal, que a gente está aqui, que a gente consegue fazer o passaporte e levar para os outros países da Europa. Vocês têm aquele passaporte europeu também que você pode oferecer para qualquer Europa ou não? Só Portugal, por enquanto? Podemos. Você pode oferecer na Alemanha, em Paris. Inclusive, onde fez mais sucesso alguns produtos que a gente tem de microcrédito tokenizado, que a gente acabou vendendo, são de investidores holandeses. Produto, assim, pode ser considerado... No Brasil, até não é tanto considerado SG, mas o padrão deles na Holanda, por ser microcrédito, tem uma operação que não pararia de pé, aí se não fosse tokenização, eles acham muito interessante e acabou fazendo sucesso com a Holanda e não tem problema nenhum. A União Europeia não... Tem passaporte europeu, você vende para qualquer um. A tua empresa tem passaporte europeu de distribuição, né, que eles falam, e você pode distribuir em qualquer lugar da Europa. Posso. Respeito às regras de Portugal, que acabam que as regras de Portugal, elas seguem a diretriz da União Europeia. Então, o regulador é diferente, mas segue as diretrizes da União Europeia. As regras. Tá bom, um monte de dúvida aqui, Guilherme. Vai lá. A primeira é, você falou de tokenização de um token, de uma estrutura que já está tokenizada no Brasil. Isso funciona como? É a mesma ideia de stablecoin? Você pega o token que está lá, coloca num vault, bloqueia ele para emitir o token aqui em relação a ele. Como é que é o operacional desse negócio? Cara, existem algumas amarrações jurídicas, a gente não usa... Como é que posso explicar? Uma maneira mais simples. Vamos supor, um exemplo da Leak, assim, se a gente fizesse com a Leak. Eles têm a operação deles e tal, tem lá... na Leak, pelo que eu sei da plataforma deles, fica a custódia deles. Então, não seria feito um vault em cima. Mas mesmo estando em custódia deles, o token seria de propriedade daquela pessoa que compra, seria da empresa, da pessoa de fora. Então a gente emite um outro token aqui fora, mesmo sem vault, mas que tem amarrações legais com aquele outro token. Já que aquele outro token também, ele não é só um token do ar, né? Ele é um token que foi criado, né, por plataformas do Brasil de tokenização. Ele também tem várias amarrações jurídicas que concedem a ele aquele valor, ou os direitos, ou deveres subjacentes do crédito que tem relacionado. Então, o nosso token é relacionado com o outro, mencionando também, né, as amarras contratuais com... Eu sei, mas você vai pegar, por exemplo, esse exemplo que você deu da Liqui. Então, a Liqui, quem seria o dono do token aqui na Europa seria, eu resolvi investir nesse token aqui na Europa. Sim. Vocês investiram o token lá, eu, Gustavo, investi lá. Só que quem é dono do ativo na Liqui lá, que vai ser, ou vai ser a tua empresa que vai ser dono do ativo lá e vai estar no vault linkado esse token que eu comprei aqui? A gente tem os dois modelos. A gente começou com o modelo que seria a própria DrexFi, certo? Bom. Tem o modelo com a própria DrexFi. E já agora com securitizadoras, né, com ativos que não são tokenizados, o dono mesmo é a pessoa de fora do Brasil, investidor final. Quando não seria caso de investidor privado, seria privado, mas no caso de investidor institucional maior, que tivesse um volume maior, justificasse, e ele não aceitasse esse step a mais, que acaba podendo ser um risco sistêmico ali, né? Tem um risco a mais, de certa forma. Né? Tem um risco a mais. Estaria comprando um token da DrexFi, que está comprando outro token que está bloqueando na dela. Mesmo que existam várias amarrações jurídicas naquilo, de separação segregação de bens, o direito do investidor e tudo mais, mas concordo, né? Então, os investidores institucionais pediram isso, que com uma securitizadora, no caso, já foi feita a operação, na qual ele realmente é dono de operação no Brasil, mas aqui, como eu estou oferecendo para ele o token, eu consigo otimizar a operação, e meu token daqui segue as diretrizes, né, do compliance com a União Europeia. E assim, até falando com o regulador e tudo mais, é debatível se o meu token aqui que eu precisasse emitir um token aqui, caso eu estivesse fazendo operação no Brasil, poderia ser considerado uma operação, né, no próprio Brasil. Mas o que a gente quis fazer é se aproximar dele aqui, emitir um token aqui, ser compliant, já envisionando, tá de acordo e crescer a operação. Porque vindo com eles era debatível se era necessário ou não, mas a gente escolheu já fazer para a operação poder crescer, depois até, a gente continua do assunto, depois tem algumas licenças aqui que a gente procura, não sei se já ouviu falar também do DLT Pilot Regime, que existe aqui na Europa. Exatamente, já enxergando isso, aproximando do regulador, já que a gente estava no Sandbox, já que a gente estava também no FinLab, que foi um programa que o Banco de Portugal e a CVM daqui nos deram alguns reportes sobre o que fazer, algumas dúvidas, eles deram alguns reportes por escrito, faça isso, não faça aquilo, a gente resolveu escolher essa linha mais
mais seguro e mais amigável, né? Sim, para até ficar mais próximo do regulador e ter ideia. Exatamente. Outro ponto em relação a isso, câmbio, né? Porque esses ativos no Brasil, a grande maioria deles, se não todos, são emitidos em reais, né? Então, assim, como é que esse teu investidor aqui vê esse risco cambial desse ativo também? Você faz o hedge dele? Cara, então, o hedge é uma dor constante, é um custo alto, principalmente uma empresa, nosso porte é um custo alto. Tem uma operação que a gente fez hedge, mas a maioria das operações, por enquanto a gente não fez hedge. O Tá bom. Então, o investidor investidor assume o risco cambial. e o risco, enfim, às vezes a gente acaba vendo notícia por aí, o pessoal muito pessimista com o Brasil, o pessoal de fora tem uma opinião assim, desse que olharam mais econômico, mais neutra, acham que o real está próximo de mínimas e resolveram entrar o risco na operação. As operações também não são longuíssimo prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, fica nessa margem. Nesse range aí. Tá mas bom. O hedge é interessante, comentou o Gustavo, porque isso é um problema vindo da Europa, né, em vez do Brasil. Mas se a gente sai do Brasil, o hedge não é um problema, o hedge é a solução, se a gente puder. Desculpa, fala um pouquinho mais, só para entender. A desvalorização ou valorização cambial quando a pessoa entra no Brasil pode ser um problema, mas quando sai no Brasil, a pessoa está procurando uma exposição em outra moeda. Então, o hedge não é um problema. A pessoa no caso... entendi. O brasileiro que sai do Brasil está já querendo uma exposição em dólar, em euro e sair do reais. Então, sim, o hedge entendi. É a feature que ele está procurando, é a falta desse hedge, assim por dizer, né? Né, que aí vem, até já emendando, que é o outro ponto, né? Se a gente falou da estrutura que está funcionando hoje, que é o da Europa para o Brasil, mas você já falou que você está desenvolvendo o Brasil para coisa. Isso aí é uma demanda gigante, até pelo que você falou, né? Acho que o brasileiro acordou nos últimos anos ainda que precisa diversificar um pouquinho sair um pouquinho do que a gente chama de home bias, né? O viés local, né? Que o brasileiro é um dos caras que mais investem localmente, tem pouca exposição a outra moeda ou outro país, assim, impressionante quando você pega. Eu lembro de ver estatísticas de que que é moeda forte, 25% do dinheiro americano está fora dos Estados Unidos. Né? Então, assim, basicamente 1/4 do que os investidores americanos investem é fora dos Estados Unidos. O Brasil não chega a 1%. Né? Então, assim, tem aumentado, mas ainda tem muito espaço, e é um pouco do que você está comentando, aí o pessoal olhando e falando, pô, preciso diversificar, né? Essa moeda varia muito, eu preciso diversificar e tal, e aí vem a pergunta, e aí a tua ideia é facilitar essa ida para fora, vamos dizer assim, via DrexFi, oferecendo investimentos tokenizados no exterior, imagino que aqui na Europa, conta um pouquinho aí sobre esse outro caminho. Essa questão do crédito privado, renda fixa, tem as duas pontas, né? Tem ali o originador e tem a questão do cliente. E acabei, enfim, nesses programas, em eventos que eu organizei aqui, eventos que eu participei, acabei encontrando alguns fundos, particularmente um fundo, ainda não posso mencionar mais um fundo, que eles estão já tokenizando real estate, né? Então seria muito semelhante ao CRI, que a gente tem no Brasil, né? Seria muito semelhante ao CRI, ser uma dívida focada para levantar a obra em capitais europeias, começando por Lisboa, né? Para realmente levanta o dinheiro tokenizado, faz a obra, não é aluguel, vende, repaga os investidores e vai para o próximo empreendimento. Ele já tem operações rodando sem ser tokenizadas aí, sabe? Não sei quanto tempo, mais de 20, 30 anos, né? Eles têm essa parte disso, tem esse fundo disso, agora estão vindo para a parte tokenizada e casa muito bem com a questão de trazer, tokenização casa muito bem com a questão de trazer dinheiro de fora, né? Porque acaba que a gente notou que é interessante, a tokenização tem umas taxas superiores se não fosse tokenizado, porque realmente desintermedia, mas a remoção de intermediários tu nota mais quando a gente está falando de relações internacionais. Porque aí sim os intermediários costumam comer taxas maiores e começa a ter vários intermediários no processo. Então, de Portugal para Portugal, a taxa ali não subia tanto, estava marginal. Estava subindo, mas não sei se justificaria alguém correr o risco de tokenização. Você fala a taxa final para o investidor, ela é melhor no tokenizado, mas não é tão melhor assim, né? É melhor, então assim, vamos dar um exemplo, em vez de pagar tokenizado pagaria 10, o não tokenizado pagaria 9,5, 9,2, 9,3. Faz diferença. Se a gente fizer uma coisa composta ao longo dos anos, faz diferença. Mas agora convencer alguém a testar uma tecnologia nova no mercado como o europeu, que é mais tradicional que ainda no Brasil, fundos, até real estate, que é um mercado
dos tradicionais, é um dos mais tradicionais ainda. Total, né? Tijolo, né? Tu dá um retorno de 0,5 maior, mas porque tem uma tecnologia nova aqui por trás que o cara não entende, fala. Mas quando você fala com o câmbio e com essas diferenças de país aí de regulação, etc., aí a diferença fica bem maior, então. Fica bem maior. No nosso caso aí, que a gente, então, de renda fixa que a gente tem, cara, coisa que conseguiria oferecer aqui a 16, 15, 17%, estaremos chegando a 12, 11. Entendi. Tô falando de 4, 5% ao ano, e aí a diferença é colossal, né? Aí é uma questão enorme, né? E a gente tem notado que, no caso prático daqui, no caminho reverso, né, pegando o brasileiro para investir aqui, também movimentando por stablecoin, que também é uma vantagem, que a tokenização acaba estando muito relacionada com o stablecoin, tu consegue automatizar o processo, fazer uma liquidação ali do payment, repayment, fazendo que o stablecoin não só é mais barato, como é mais rápido, né? Sim. Mais eficiente, mais transparente, tem várias vantagens do blockchain que a gente sabe. E quando a gente vai mudando um pouco ao ponto aqui, você falou que você entrou aí em todos no sandbox aqui do Banco Central de Portugal, está muito próximo ali da CMVM, né, que é a CVM daqui também. Conta um pouquinho dessa relação, o que você está vendo lá, o quanto o regulador aqui de Portugal tem ajudado no teu negócio, o quanto ele é aberto para esse tipo de discussão, o quanto isso te trouxe novas conexões também para ajudar no teu negócio. Eles são muito abertos, sendo bem sério, são muito abertos, mais do que eu imaginava. No primeiro momento, são muito, até mais que por exemplo, são muito formais, são muito old school e tal, mas depois que rompeu a primeira barreira ali de uma insistência nossa, foram muito abertos. Uma insistência nossa, eu digo, mandei e-mail para alguns departamentos, vi alguns lugares que podia marcar um office hours, dei uma insistida ali, e quando eles me conheceram, eu achei que ficaram muito abertos disso. E eles entendem muito, cara. Eu fiquei assim... Porque do Banco Central do Brasil, no Brasil eu sabia que entendia, porque eu já tinha visto palestra. Eu nunca participei no Brasil, mas já visto palestra, eles chamam gente da Microsoft, eu já vi que tinha um entendimento técnico bom. Daqui eu nunca tinha visto nada. E quando eu lidei pessoalmente, por causa e tudo mais, vi que o entendimento deles técnicos é muito alto. São assim, são pessoas, não é ter que explicar para private keys nada, eu ter que justificar por que eu estou utilizando uma certa arquitetura de tokenização, porque eles não acham eficiente o suficiente. No detalhe do detalhe. Entendeu? E eu dizer para ele, não, o meu motivo não é eficiência, o meu motivo é uma questão de business. Porque pode ser melhor tecnologicamente por outro lado, mas a questão de business não é isso que o mercado está querendo. Vai ser muito caro desenvolver isso e não vai ter uma aderência tão grande. Então eles estavam indo por esse caminho. Entendem muito bem da questão de private keys, entendem muito bem a diferença das blockchains, EVM, smart contracts, sabem as vantagens e sabem realmente foram algumas pessoas que eu lidei ali, sabem realmente no detalhe mesmo, né? Tanto dos dois, tanto do Banco de Portugal, tanto da CMVM, os dois entendiam muito bem. E como é que foi, te explicar, foram 2 programas, um foi em conjunto com os dois, que veio esse reporte, que a gente pôde ter algumas interações, vários office hours marcados, algumas reuniões presenciais, e trocando ideias, no final veio um reporte de como fazer a operação. Então foi uma coisa muito valiosa para a gente, porque imagina, eu ter que ir no escritório de advocacia, uma coisa tão inovadora, para pegar um parecer legal da opinião daquele escritório que não necessariamente reflete a opinião do regulador. A opinião do regulador. Então, assim, nem sei dizer quanto é que vale esse reporte que a gente tem. Vai uma coisa imensurável, né? Principalmente acho que a gente está imensurável. Sim, e aí você entrou e fez esse processo, eles soltaram esse report, acabou a interação, como é que é hoje? Você tem interação com ele? Você está dentro de algum programa? Como é que está isso? Tem, a gente continua no Sandbox Market for Growth, então esse é o FinLab, que é com os dois, que são os reportes vem vindo, a gente continua com relações com eles, pode marcar alguma consulta, mas acabou o programa, veio o reporte, acabou o programa. Eles estão pensando em talvez abrir um Sandbox no estilo do Brasil, né, que é para... que ganha algumas benevolências nas leis, ganha algumas isenções, que isso não tem. O Sandbox que a gente participou e ainda participa, não é nesse sentido, é para testar no ambiente de simulação levantamento de capital, para empresa ou de algum instrumento que seja. Mas não é como o do Brasil, que é em mercado, né? Que é um produto rodando de verdade. Que é já valendo. Esse é num ambiente fechado ali, controlado e não real, vamos dizer assim, né? Exatamente. Mas as conexões que vieram dali são
cara, foi muito importante, sim. Participamos de evento que tava, enfim, foi até segunda-feira agora, foi na FinTech House aqui em Lisboa. Tava vice-presidente da CMVM ali conversando, a gente tava num debate até no palco ali. Quem tava intermediando, depois eu descobri que pertencia ao board do Banco de Portugal, que é o Banco Central daqui, né? Então, sim, acaba lidando com pessoas muito influentes. E é interessante ver a visão deles de cripto. Eu já vi que alguns anos atrás, essas pessoas que tinham tinham idade mais elevada, que tinham cargo muito alto, tinham um pé atrás maior. Hoje em dia, eu já vejo que menos. Essas pessoas já... Imagino que tem mais gente aí. Quantas empresas tem dentro desse sandbox? Tem alguma mais, assim, que seja relativa à tokenização ou a cripto também? Ou esse sandbox era mais aberto, tinha fintechs e outras Era coisas? aberto, mas acabou bastante focado em cripto. Eu sei de 5. Eu sei que passaram 5. Eu lembro... são 5. Eu sei que alguma coisa Rain Network, não sei exatamente o nome correto. Eu sei que eles são muito lançados com o Brasil. Eles estão criando uma questão de Forex Europa-Brasil, com stablecoins, o sistema de stablecoin deles. Que ele me explicou que eles estão trabalhando com... Estão utilizando tokenização de dívida pública para fazer alguma movimentação de stablecoins entre os países. Achei muito interessante ali a solução. Legal. E tem um outro que deve conhecer, que é Gnosis Pay. Já deve ter ouvido falar dele. Sim. Que acho que o pessoal da Stone também, são fundadores de São Paulo. Eu sei que eles têm sede em São Paulo, Reino Unido, tem um escritório aqui em Lisboa também. E eles participaram, eles já estão Esses três nós três somos em cripto, né? E nós, que eu sabia que também estava em cripto. Mas esses dois estão muito focados na parte Forex e pagamento. Tokenização era realmente a gente que tinha. Entendi. Vocês estão 3 sócios que você comentou, né, Guilherme? Estão os 3 aqui ou está só você aqui em Portugal? Não, só eu estou em Portugal. Um outro está no Ethereum, está no Brasil. Tá. E o Hugo mora parte do ano aqui, mora parte do ano no Brasil, mora parte do ano na China. Ele fica viajando o mundo inteiro. Empresa, cara. Estou bem aberta, como funciona aqui, trabalhar e tal. Até sobre isso já tivemos algum freelance, alguma questão, mas hoje em dia até te dizer que eu sei que é o assunto da moda tá polêmico, levemente polêmico, é tudo AI na empresa, tá? É tudo Daqui a pouco a gente chega AI, tava demorando para aparecer, né? Era tudo AI na empresa. Cara, eu já tive freelancer de design, já tive freelancer de programação fazer front-end, que eu não sei fazer front-end, é tudo AI na empresa, tudo. Não AI agents, tá? Não é tudo mágica, assim, o negócio sai caminhando sozinho. Mas tem a assinatura do ChatGPT Pro aí, que o pessoal tem dúvida, se paguei esses dias para ver, testei muita questão. Enfim, muito AI. Até ajudar em termos de produtividade, né? O Max Tegmark, eu fui ver uma palestra no Web Summit até desse ano, que a gente se encontrou lá, desse ano não, de 2024, falando que ele AI como tool, né, como ferramenta, ele falou assim, cara, esse negócio tem que explodir, e vai explodir, porque ajuda muito. Ele tem preocupação com os agentes de AI, né, que é o AI que se autoalimenta e se autorresolve. Ele falou assim, isso aí é uma preocupação, mas as ferramentas de AI ajudam a produtividade de monte, né? Você não tem dúvida, acho que está todo mundo usando, você usa, eu uso, acho que todo mundo que está escutando aqui também, de alguma forma está usando, né? É absurdo. Tem uma, cara, que eu descobri esses dias, inclusive é uma empresa europeia, fiquei até... Que é uma dor, assim, porque toda vez que a gente fala que a gente é uma empresa que a gente tem sede no Brasil, tem sede na Europa, todo mundo fala, pô, vocês são uma startup europeia de blockchain, que isso? Saiam da Europa, todo mundo fala isso. Mas já escutei outra, são bem grandes, chama Lovable, amável, né, mas em inglês Lovable. Que faz o quê? Cara, escuta só. É um chat GPT, só que tu escreve e ele programa o front-end pra ti. Mas ele não sugere, ele programa da deploy, conecta no GitHub o front-end e faz o negócio. Mas é bom. É bom e fica bonito, fica funcional e bonito. Não é tão o que acontece. Já falei para algumas pessoas que desapontaram porque não é tão fácil assim de mexer. Ele começa a bugar, tem que... Enfim, com qualquer ferramenta que tu queira conseguir. Que tá no começo também, exato. Ele tá aprendendo, de certa forma. Tá no começo. Mas foi a primeira vez que eu senti assim... Segunda. Que eu senti que parecia meio mágica. Sabe, com a tecnologia tão distante, a nossa realidade que parece mágica. Entendi. Você escreve e fala assim, eu quero que você faça isso, puf, aparece. Esses dias até era para um outro produto que a gente tem em secundário, que alguns que tem esse mesmo escritório de advocacia, porque a gente desenvolveu esse sistema de, enfim, compliance, seguindo a regulação daqui e tudo mais. Os pagamentos que a gente recebe em cripto,
A gente tem, cara, não utiliza o Pro da Chain Analysis, mas usa algumas questões deles, usa outras ferramentas e faz uma análise daquela cripto no dia que vem, um AML, né? E um escritório se interessou em algumas soluções parecidas com advocacia, parecida com isso. Só que isso era um software interno nosso, imagina, eram coisas assim, tinha que ser programador para usar aquilo ali, precisava criar um front-end rapidinho. Em 2 dias que o negócio eu fiz. Eu fiquei assim... Tá muito fácil, né? Eu fiquei, cara, isso aqui é mágico. Porque eu não mexo em front-end, em React, tem que mexer em CSS, criar um site, criar uma coisa. Putz, não mexo. Ia ficar muito feio se eu fosse fazer. Demorar mais, ia ficar feio. Eu fiz, deu vários problemas no meio do caminho, mas que se resolveram. Eu tava até falando pro Hugo, falei, Hugo, isso aqui acabar o mundo, porque como é que... Não, é impressionante essa coisa. Eu lembro, assim, ferramentas fazem... Eu lembro, eu vou pegar um negócio bem lá atrás, acho que 2013, 14, que eu tinha uma empresa que resolveu fazer um site. Eu não sei, entendo pouco de programação. Lá, na época, eu entendia nada. Hoje eu entendo pouco de programação. Guilherme, não tinha esse Wix, não tinha nada, mas tinha algumas ferramentas que você conseguia lá se virar. Tá? Eu lembro que eu me enfiei 2 ou 3 dias no negócio e eu consegui criar o site lá. Ficou feio, ficou coisa assim, mas estamos falando de 2013, 14, né? Então, assim, com as ferramentas corretas, com uma ideia um pouco, resolveu. Hoje em dia, então, cara, estamos falando de 12 anos depois, né? Imagino que esse negócio esteja isso aí que você falou mesmo. Você, com a ferramenta correta, você dá uma indicação lá do que você quer e ele, puf, chega com a mágica, vamos dizer assim, né? foi impressionante. Eu achei assim, eu fiquei... Aí tá. Isso vai andar, sei lá, acredito que vai andar bastante ainda. Deixa eu voltar um pouquinho para o assunto, porque senão a gente fica de AI aqui, o resto do negócio, que tem muita coisa para falar, né? Em termos de empresa, em termos de estruturação da empresa, em termos de captação, em termos de pista aí para os próximos meses, anos, como é que você está pensando nisso aí? Como é que vocês estão estruturados dentro da empresa para fazer os investimentos necessários para isso tudo que você comentou aí em termos de programação? Cara, a gente é bem lean. Essa questão da AI acaba sendo muito próximo da filosofia do Lean Startup. A gente tem vários softwares que usam, mas não chegam nem perto de quanto funcionário ou alguém custaria para a empresa, né? Então, hoje em dia a empresa opera no positivo, muito positivo, tanto as operações financeiras quanto em algumas consultorias, que acaba que essa proximidade com o regulador trouxe muita credibilidade aqui fora. Então, veio o escritório de advocacia nos pedindo uma solução de ML, porque ele estava próximo da gente, ele sabia que a gente tinha feito alguma coisa parecida, nos pediu, e outras consultorias também de real estate, de como fazer um real estate, ou de um white label da plataforma, acabaram surgindo. Então, a empresa, hoje em dia, está no green, por muito tempo não teve. Graças a Deus, ano passado, aí a gente conseguiu começar no final do ano passado, conseguiu pagar salário, depois de muitos anos, né, de empresa. E hoje em dia a empresa está muito bem, a gente nunca levantou rodada, tá? A gente é bootstrapped, nunca levantou rodada, já tentamos, não entrou em algumas condições que a gente queria, resolvemos manter ter a governança com a gente, na hora que a gente estava querendo naquele momento. E foi muito bem, cara. Vou dizer que é mais difícil assim no começo, mas depois que a gente viu o controle da empresa, as águas vão melhores, mas que também não acho que no futuro, para escalar alguma vertente dessa que precisasse de mais capital, acho que estaríamos também... E acho que tem um pouco da decisão no início é ótimo, etc., mas chega um momento que você já testa um produto e aí que você precisa ganhar escala, que aí você precisa de um pouco mais de investimento, né? Nesse sentido até de pessoas, de marketing, de captação de cliente, tem várias coisas que aí demandam um pouco mais de dinheiro. Né? Então, assim, imagino que isso daí você está olhando, mas está um pouquinho, talvez, mais para frente aí para ir atrás disso. Né? Exatamente. Tá bom. Vou perguntar agora sobre alguns temas aí, não especificamente da DrexFi, mas algumas coisas interessantes que tem acompanhado em cripto, até linkado com AI, né? Muita gente falando dos agents de AI e cripto agora, né? Que esse ano vai ser o negócio dentro de cripto, os agentes de AI, tem várias meme coins, etc., bombando para todo lado, né? Que acho que você deve estar acompanhando um pouquinho isso aí. Como é que você está vendo esse mercado cripto durante 2025 sobre esse aspecto desses agentes de AI? Esse você acha que vai ser essa você acha que vai ser a narrativa do ano? Ou não? A narrativa do ano talvez seja países comprando Bitcoin, o Trump anunciando que vai ter reserva de Bitcoin. Como é que você está vendo essa discussão? Então, é difícil essa pergunta aí. É uma pergunta quase de bola de cristal nesse sentido, né? O que eu tô achando, não vai ser, vou responder meio político, que não vou te dar a resposta que tu quer, mas o que eu tô achando me lembrou muito NFT 2021, AI Agents. É algo,
Porque NFT trouxe a primeira vez uma posse de um ativo na blockchain sem ser monetário, mas de uma coisa, de uma imagem, de uma coisa que tem valor. E eu tô vendo que o AI Agent está todo mundo com essa narrativa que, putz, agora eu tenho AI, se o AI tiver dentro de smart contracts, se eu tiver acesso a dinheiro, ele vai poder ficar meio que vivo, sozinho e tudo mais. O que é verdade, por um lado, mas eu não sei o quão feasible, né? O quanto a gente tá nisso agora. Não sei se a gente tá um pouco numa questão aquela dos NFTs, que tem Um valor, hype, né? Tá no momento de claramente hype, tem valor. e aí tem aquele monte de coisa boa e porcaria que vai subir, e de repente daqui a pouco começa a baixar, e aí fica os bons ali. Porque tem valor, eu entendo isso, mas eu cheguei a brincar entre Natal e Ano Novo ali, que chama Semana de Férias. Até, enfim, foi uma férias não férias, porque o Hugo, sócio da empresa, os dois tiraram férias, a gente resolveu brincar com a AI Agents ali, programar, conectarmos no Twitter, ver as coisas. Cara, o negócio funciona muito bem, mas eu não achei próximo de uma coisa autônoma ainda. Que fosse 100% autônomo, que ele tivesse controle com o dinheiro, com smart contracts, algumas... E dos que eu vi ainda, que eu estava analisando, tem alguns quebra-cabeças, algumas partes que ainda não encaixam. Então ele não é 100% autônomo ainda. 99% deles. Algum 1% talvez ainda não saiba, realmente talvez seja. Mas os outros 99% ainda não estão nisso, ainda dependem de pessoas para criar. O que eu acho que foi muito... Me lembrou muito dos NFTs, quando todo mundo achava que o NFT era deletável, era uma coisa perpétua, não sei o quê, e depois descobriu que o NFT, 99% deles ficam hospedados na Amazon. A foto fica fora, né? Fica fora da blockchain. Então a gente tem uma coisa autônoma aqui com a AI, pá, não sei o que, mas a gente depende do chat GPT e depende aqui do nosso, a private key, o dono daquele AI, ele tem acesso também. Então, pô, o cara pode pegar a private key ou perder a private key embora, ou o OpenAI pode arrancar a API de ti e teu negócio morre. Entendi. Tem isso, é um pouco do... Acho que esse paralelo com o NFT é bem interessante, né? Porque aquela tecnologia que está começando, está todo mundo away, então assim, tem muita coisa, mas... E faz muito away, muita hype nesse sentido, né? Nesse começo, para depois daí o negócio começar a ajustar, e aí você conseguir ver essa parte mais técnica que você está falando do NFT, de ficar fora, etc. A foto, esse tipo de coisa. Outro tema, Guilherme, você comentou um pouquinho sobre stablecoins, né? Então, assim, stablecoins, a CBDC. Aliás, eu já vou até emendar a pergunta. DrexFi, né? Que é o nome que vocês chegaram e tal. Por que surgiu? Imagino ter sido alguma inspiração pelo Drex. Por que vocês colocaram esse nome? Conta um pouquinho essa história pra gente. Cara, foi pelo Drex, mas foi a ideia de que a CBDC sempre tem o lado teórico, sim, teoria da conspiração ou não, perverso dela, que pode ser ferramenta de controle e tudo mais. E a nossa ideia sempre foi relacionar o Drex com DeFi, né? Então, sei lá, e poderia ser com I, só que no Brasil acabaria virando o DrexFi, né? Então, com Y seria justamente o Drex mais DeFi, ficaria DrexFi. Geralmente relacionar alguns benefícios da CBDC, a economia tokenizada que vem, né, impulsionada pelo Banco Central junto com o Drex, né, a CBDC que está impulsionando essa pauta da economia tokenizada, andam juntas, né, essa pauta da economia tokenizada, que é o que a gente trabalha. Então, justamente relacionar isso, mas com DeFi, ter sempre a relação de relacionado com DeFi. E tem também uma questão também de sci-fi, de coisa futurística, que é, para muita gente, quando a gente fala de blockchain e tokenização, é outro mundo. Para a maioria das pessoas do mundo, eu diria hoje. 90 reais. Muita gente não é. Eu ainda vivo na bolha e me esqueço, Gustavo. Não, a gente fica, né? Porque a gente que está dentro, está falando sobre isso daqui, é uma coisa que para a gente é comum, mas quando você vai para o mundo real mesmo, o cara da padaria aqui complicou para falar com ele, em geral, né? Sobre esse assunto. E tem uma questão também, porque a gente fez uma pesquisa, tal, até Drex era uma coisa que não tinha registro nenhum, não tinha nome nenhum, não tinha nada registrado com Drex, então pode ser. Tinha o site.com, tinha tudo, não tinha nenhum problema de marca, nada. E é um nome que não... Tirando, assim, agora que tem o Drex Brasil, que tem Drex Fight e tudo mais, mas é um nome que não, várias línguas não tem nenhum significado Drex direito, não tem. É um nome mais nem porque até que o Banco Central fez esse trabalho para também colocar o nome antes, então você já ajuda e vai no bolo em relação a ele. Outra coisa, que é outro ponto que eu queria ver, que é a parte de stablecoin. A gente comentou um pouquinho sobre stablecoin também. Qual é a tua visão sobre stablecoin, Guilherme? Essa parte de CBDCs e stablecoin são concorrentes, uma vai ajudar o outro, a gente vai ter os dois caminhando junto um do outro. Como é que você está vendo isso daí? Como é que é a tua visão? Cara, eu acho que nós vamos ter os dois caminhando sim. Eu acho que stablecoin não volta. No momento que a gente vê que a Tether tem lucros ou faturamentos assim
batendo de frente com o JP Morgan, coisa assim, eu acho que não é uma empresa que já... A não ser que descubra uma grande fraude, que sempre tem essa teoria sobre a Tether, né? Hoje em dia não se viu nada. Eu acho que já teve, né? Então, de qualquer forma, você tem o SDC, que acho que tem menos polêmica em relação a isso, porque é não tão grande quanto, mas bastante grande já também, né? Eu acho que vai caminhar junto. E me dizer, Gustavo, essa também vai caminhar junto, cara. Acho que vai caminhar junto, até porque, por enquanto, no Brasil, acho que vai vir no futuro. Acho que vem, mas não sei se vai passar. Que a CBDC, hoje em dia, é mais para os bancos, né? Não é para o usuário final, a CBDC. Não vai ter custódia do dinheiro, não vai ter nada, vai ser o sistema... Tu vai usar o Pix, vai ter conta no Nubank, conta no C6, tudo de forma mais tradicional possível. Só que por trás vai ter uma CBDC que não é de retalho, né? Então, acho que principalmente agora, por ela não ser de retalho, acho que vai dar tempo ainda mais para stablecoins crescerem. Acredito que bancos vão emitir stablecoins, sendo sincero contigo, acho que já tem vários projetos disso. Tem vários estudando já, né? Já tem vários rodando. Já sei de banco aqui fora que já tem stablecoin internamente já faz várias operações de stablecoin e testa isso. Então, eu acho que é uma coisa que já o ponto de inflexão de voltar, o de CBDC vir e acabar com isso, acho que já era. Até porque no Brasil, acho que a CBDC não vem para ser um método de pagamento internacional, quase instantâneo. Não é essa, no caso do Brasil, não é essa a proposta dela. O que já é diferente aqui da Europa. Não sei se tu já participou das discussões aqui Sim, das discussões do ECB aqui é bem diferente, né? É que assim, são situações muito diferentes, né? Para a parte de pagamentos, o Brasil já resolveu com o Pix. De pagamento instantâneo está resolvido. Aqui na Europa, sei lá, você deve viajar aqui também, é uma zona, né? Aqui em Portugal você tem 2 sistemas de pagamento instantâneos, né? Um do Banco Central agora, e tem o MBWay, que é outro. Você foi para a Espanha outro, você vai para a Alemanha outro, é uma bagunça e cada país tem o seu. O MBWay não é um sistema de pagamento, assim, por si só, porque tu bota um cartão nele. Você bota o cartão, exato. Então você está usando a rede do cartão anexado numa... A rede do cartão para fazer um pagamento instantâneo, né? Então assim... Não teve uma grande engenharia, uma grande criação ali. Então eles realmente estão muito atrás. Eu vejo que a CBDC aqui... hoje em dia eles já estão indo para o lado do blockchain, já vê que o blockchain tem vantagens, mas as últimas discussões que eu vi, que eu estava vendo ainda, meados de 24, o objetivo era resolver pagamento instantâneo, como tu falou. Como é que a gente tem um pagamento instantâneo para a Europa toda e blockchain não estava parte da discussão. Provavelmente não ia ser em blockchain, porque eles sabiam que a solução não era essa, mas estavam querendo... sentido, né? Mas hoje em dia faz muito mais sentido você desenvolver uma rede de blockchain, faz pagamento instantâneo por ela, via token, via stablecoin, vamos dizer, euro, do que desenvolver um outro negócio, né? Mas daí você tem toda a discussão do CBDC junto. Daí a gente chega, mas a gente vai fazer uma CBDC de retalho? Porque a CBDC de retalho aqui, no evento que eu estava, inclusive, estavam vários bancos e tudo mais, tu tá concorrendo com o banco, levantaram essa pergunta 5 vezes no evento. De maneiras diferentes, tá? Mas uma CBDC de retalho, tu tá batendo de frente com o Revolut, tudo bem, tá aqui na Europa, mas é um europeu também. Mas é um pouco da discussão, é o que eu vejo até, essas discussões que eu vejo no Brasil e aqui, e até quando eu fui do G20 lá, que o Brasil, ano passado, fui do G20, eu coordenei toda a discussão de CBDC, né, pelo Brasil, aí na parte do G20. O conhecimento do CBDC e o que as pessoas imaginam que CBDC funciona é completamente diferente dependendo do país que você vai falar. Então, assim, essa coisa pra gente, que com o DREX já está resolvida no Brasil lá, falando de, vai ter uma CBDC de atacado e uma stablecoin de varejo, que vai ser emitida pelos bancos. E aí você não mexe nada no sistema financeiro, na arquitetura do sistema financeiro. Aqui na Europa tem a discussão de se emitir uma CBDC de varejo, né? Até $3.000, até $2.000 estão fazendo para você usar isso aí na tua carteira, sem link com o teu know your customer, sem link com você. Que você usar isso como dinheiro, vamos dizer assim, no campo digital, que acho que é uma discussão, sei lá, para mim não faz muito sentido, mas essa discussão existe. E aí você entra um pouco, mas vai emitir uma CBDC do Banco Central Europeu para você ficar utilizando como dinheiro na tua carteira sem ninguém saber o que é, com limite, mas o cara vai poder bloquear ou não vai poder bloquear isso daí? Provavelmente vai, porque ela vai estar dentro de uma blockchain e ele vai ter acesso. Então, assim, cara, aí vira essa puta zona. Né? Então, assim, quando a gente vai para esse modelo de CBDC de atacado com stablecoin de varejo, que é o modelo do Brasil, funciona sem nos intermediar nada e está tudo resolvido. Né? E resolve o problema do sistema de pagamentos, né? Porque a stablecoin do Itaú vale a mesma coisa do que a stablecoin do Bradesco no Brasil, e aqui seria a mesma coisa da do BPI com a do Deutsche Bank na Alemanha, tudo euro igual. E resolveria o problema e você teria uma infraestrutura de blockchain. Mas a discussão aqui, do que eu vejo, ainda está muito
muito atrás da discussão onde o Brasil está. Não sei se você tem essa percepção Porque também. segunda-feira, até no evento que eu participei, estava tendo uma discussão disso, só que era sobre tokenização. O que acontece? A Europa, a gente tem a sensação que é uma coisa só, mas são vários países. A gente tem a sensação que essa Exato. união Tem vários bancos centrais. Então Exato. a gente é muito mais fragmentado que o Brasil. Porque os estados do Brasil não têm grande opinião sobre esse assunto. Não, sobre o modelo monetário, sobre infraestrutura de pagamentos do Brasil, zero. Então, num outro ponto, Portugal, esse sandbox que eu participei, ele é um sandbox, né, que eu te falei, uma área de simulação, o outro é só um repórter e tal. Eles queriam fazer um que fosse a mercado mesmo. Eles não sabem se eles conseguem fazer, porque eles têm que pedir, pode ser contra a regra do ECB. Mas, ao mesmo tempo, a Espanha fez. Então pronto, copia. Mas agora. Alguém já fez, é só dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas eu senti que eles estavam numa discussão, pô, Espanha fez, mas isso é bom porque já tem precedente, ou é ruim porque da semana que vem o Banco Central Europeu vai olhar para a Espanha, vai dizer, não, ó, a Espanha fez, mas é a última que fez, ninguém mais pode fazer o que a Espanha fez, viu? E agora já está por escrito e ficou atrás. Então eles têm muito esse receio. Daí quando chega na questão da CBDC, essa questão de ser retalho, não sei se vai concorrer com o banco, não vai, com certeza muda de país para país, né? E aqui em Portugal eles já a discussão, o evento que eu fiz foi aqui em Portugal, que estava assim, olha, tudo bem, o MBWay não tem vários problemas, um deles que eles trazem muito, essa questão do cartão, né, que eu te falei, porque eles vêm com uma questão de soberania, tanto nacional quanto europeia, está majoritariamente dependendo de bandeiras Visa e Mastercard, que são tão fora. Mas isso o Banco Central português já resolveu com o SPIN, né? É que eu acho que eles não fizeram propaganda para ninguém do SPIN. Não, exatamente. Ninguém sabe do SPIN, mas ele resolve. Mas quem usa? Ninguém, porque assim, falta propaganda, que é diferente do... Esse é o ponto, que é o ponto dos bancos centrais, e que até quando a gente vai para o Brasil, não sei se você foi impactado por toda a comunicação do Banco Central ali no Instagram. Cara, os caras botaram um degem para fazer propaganda do Banco Central. Você entra o perfil do Banco Central no Instagram, cara, tem os caras com óculinho, é um negócio que você fala assim, parece que é até brincadeira, mas não, é o Banco Central fazendo por quê? Porque ele entende que ele tem que se adaptar na comunicação para atingir todo mundo. Então, assim, ele tem lá alguma comunicação. Isso é um negócio que o Banco Central do Brasil fez e tem um processo que eles vêm lá se comunicando há muito tempo. Você vê muita gente do Banco Central colocando coisa em LinkedIn, etc. Quando você vai para outros bancos centrais, ainda tem aquela filosofia antiga de que, cara, você não pode falar, você não tem como falar, é melhor você... Essa comunicação do Banco Central com a população, que há 20 anos atrás praticamente não existia, né? O Banco Central comunicava com os bancos e ponto, né? Então, assim, isso tem mudado. E aí vai no ponto do SPIN, né? Você não vai depender dos bancos fazerem propaganda do SPIN, porque os bancos todos aqui têm parcerias com o MBWay e estão ganhando pelas transações do MBWay. Então, assim, eles não vão fazer o SPIN. Eles não vão fazer publicidade do SPIN porque não faz sentido, a não ser que sejam obrigados. Então, de certa forma, o Banco Central de Portugal fez algumas regras para meio que obrigar as caras a fazerem o mínimo. Eles fizeram o mínimo, mas o mínimo. Só que ninguém sabe ainda, né? Então, assim, acho que é um pouco desse processo de comunicação dos bancos centrais com a população que precisa melhorar. Mas voltando no ponto que a gente estava aqui, Guilherme, acho que tem muita coisa a melhorar, mas eu vou dizer uma coisa, um pedaço de melhorar também não é só fazer, é comunicar. Né? Acho que é um pouco do negócio, porque o SPIN está aí, aqui em Portugal funciona, mas só que ninguém sabe, né? Mas perguntar, sei que eu acho que não vai ter resposta. Qual é a diferença para o usuário final usar o SPIN MBWay? No final das contas, nenhuma. E ele já está acostumado com o MBWay. É. Então, assim, acho que esse é o ponto. Para as empresas e para quem recebe MBWay, tem uma diferença, porque o SPIN, se não me engano, é grátis para qualquer valor, acho. E para qualquer quantidade. O MBWay, não. Então, por exemplo, o cara que eu corto o cabelo aqui, o cara tem 5 números de celular para receber, que são 5 contas que ele tem lá, a parte do MBWay, porque ele bate o limite, ele passa para o próximo, para não ter que pagar. Então, ele já se adaptou. Né? Então, assim, ele vai ter que, se ele mudar para o SPIN, ele vai ter um cara só. Vai ajudar, mas assim, ele precisa mudar. E essa inércia de mudança no sistema financeiro é gigante. Então, assim, o que eu diria é o seguinte, o cara vem muito atrasado, o MBWay já está aqui em Portugal há 4, 5 anos, sei lá. Agora que o Banco Central vem, está atrasado demais, então ele vai ter um esforço maior ainda para tentar convencer as pessoas e vai ter que investir nisso daí, no final das contas é isso. Caso ele ache que isso é uma pauta importante, né? Que eu não vejo hoje, ele investindo ou tendo essa coisa, porque a inércia dessa mudança é gigante.
cara já está funcionando, o cara já tem 5 telefones lá com 5 contas para resolver, etc. Não tá. Então, assim, mas anyway, acho que o ponto aqui é uma questão de timing também. Né? O Brasil fez o Pix lá quando você não tinha sistema de pagamento instantâneo ainda funcionando, etc. Se tivesse algum MBWay funcionando no Brasil, o Banco Central teria uma dificuldade gigante para botar a galera para dentro do Pix também. Porque já estaria todo mundo utilizando um sistema de pagamento instantâneo da Febraban, do Mercado Pago, do Itaú, de quem quer que seja. Né? Que é o caso que tem aqui na Europa. Eu vou te falar uma coisa a mais. Com a Europa desenvolvendo sistema de pagamentos também instantâneo, que logo, logo vem, pô, esse spin aí daqui a pouco nem precisa mais. Se eles demorarem 5 anos, provavelmente 5 anos já vai ter alguma questão. Exato, então assim, o cara vai migrar do MBWay direto do sistema de pagamento europeu, não vai usar o spin no final das contas. E a vantagem vai ser poder transacionar a Europa toda. Exato, e aí o cara vai ter uma vantagem clara, e vai mudar, e vai facilitar, entendeu? Assim, então, você tem uma discussão muito, coisas boas e ruins da Europa, um pouco do que você comentou, né? Tem vários bancos centrais daqui, o que dificulta muito essa decisão, ela acaba sendo mais morosa, mas quando ela vem, ela resolve um dos grandes problemas que a gente tem em blockchain, que é a interoperabilidade, né? Porque você tem que comunicar com toda esses 20 bancos centrais aí junto para que seja o sistema coisa. E é o problema que a gente vai ter quando você vai comunicar do dólar com euro, com real, com não sei o que lá, etc. Né? Acho que a Europa vai poder puxar bastante essa discussão. A minha dúvida é só se vai ser no timing correto, porque as coisas aqui, por conta de toda essa governança, acaba demorando um pouco mais essa discussão. A gente está chegando perto do final, eu queria ouvir uma outra opinião tua, Guilherme, sobre um outro ponto. Você está muito ligado ao Banco Central, à MiCA e toda essa discussão que você teve aqui. Eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre Know Your Customer, privacidade. Como é que você está atuando dentro disso da DrexFi? Como é que foi a experiência tua dentro desse sandbox aqui do Banco Central português em relação a isso? Isso é um negócio que já está resolvido? Vamos dizer assim, vai ter que fazer Know Your Customer, já tem as regrinhas de como fazer ou ainda é uma coisa que tem muita discussão? Cara, quando a gente, da maneira que a gente está operando, que são securities tokenizadas, a gente representa exatamente as securities na blockchain, já existem as diretrizes de como é que são o Know Your Customer. Total, já vem do mercado tradicional. A interpretação já de alguns anos para cá é que não interessa como é que tu está rodando aquilo, tu está trabalhando com valores imobiliários, está trabalhando com investimentos, está trabalhando cross-border, crédito. Já existe toda uma diretriz de ML, Know Your Customer, Know Your Business, aquele UBO, né, Ultimate Beneficiary, que tem que ser cumpridas, e a gente cumpre elas. Isso é fácil, entre aspas, né, fácil. Já se sabe o que tem que fazer, né, tá lá, não tem muita margem para erro ali. Só que acontece quando a gente recebe pagamento por criptomoedas. A gente também faz o Know Your Customer. Mas agora existem o Know Your Transaction, que é um problema, mas também é uma vantagem, porque no mercado tradicional a gente não tem isso, né? Tu só assume que veio dali, tu faz o Know Your Customer, mas tu não consegue ter muitas transparências, já que aquele dinheiro veio, porque senão tu começa a quebrar muita Você não consegue ver para trás, né? Ele veio do banco tal e ponto. Eu vi, essa é a pessoa parece que tem dinheiro para justificar esses fundos dela, tudo ali, e receber esse dinheiro, pronto. Né? Agora a gente está falando em cripto, não. Quando cripto a gente consegue acessar. Então hoje em dia a gente tem parceria com um software chamado, não sei se conhece, Cube3. É uma empresa, eles fazem muito esse... dizer que eles são on-time fraud prevention, né? Que eles são diferentes da Chain Analysis, porque Chain Analysis te dá um reporte mais assim, forensics, né? Que é o caso deles. O Cube3 é um score, eles são mais rápidos, em poucos segundos, te dão um score do que tu deve observar ou não daquele dinheiro, se teve interação com o Tornado Cash, se foi feita alguma bridge, de onde é que veio, se tem interação com o smart contracts de pump dump, se veio algum NFT roubado, ele faz vários scores, ele utiliza muito AI nisso, relaciona tudo isso, dá um score. E além disso, a gente desenvolveu umas ferramentas internas com algumas diretrizes deles para o que a gente precisa saber, já que aquele dinheiro veio, source of funds da pessoa e tudo mais. Então, da parte tradicional, é bem complexo, assim, não é simples, mas existem empresas que fazem, tem Verif, várias outras que já fazem, então tu acaba pegando Know Your Customer as a Service, Know Your Business, né, para eles as a Service, e a parte cripto a gente criou com alguns softwares. E já deu problema, viu, Gustavo? Já teve transação que tivemos que reverter, tivemos que não aceitar, porque aquilo estava dando no software alguma interações com outros protocolos, que eu acho que até aquelas pessoas não tinham a ver, mas a blockchain também, por ser muito transparente, e o compliance sempre é, né, a gente tentar se defender e fazer aquilo, a gente resolveu não seguir adiante. E justamente por causa disso, que eu te comentei que apareceu nessa, foi até feito com a AI esse front-end,
essa tool que até o escritório tem usado justamente porque eles fazem dos clientes deles, que é um caso que acabou surgindo. Clientes que querem bancarizar o dinheiro, que tem, ou querem provar a origem, ou até por questão de imposto, né? Em Portugal, tu Sim. segura mais de um ano, tu não paga imposto. Sim. Mas tem que provar. A pessoa que movimenta de várias blockchains diferentes, que não são EVMs, que são aquilo ali, tem que ser provadas as correlações. Isso a gente tem feito in-house. Entendi. Tá bom. Guilherme, tem mais ou menos um tempo que o tema já está no limite dele, passou até um pouquinho. Acho que o papo foi super interessante, a gente tratou vários pontos aqui. Eu queria agora te deixar um espaço aí para você dar uma mensagem final e onde que o pessoal continua essa conversa contigo. Cara, te agradecer, Gustavo, ter convidado. A gente sempre se encontra aí nos eventos, sabe, Summit, mas bater esse papo aqui foi muito bom. Dizer que todo mundo está interessado na DrexFi, interessado no que a gente faz, no que eu faço também, pode... LinkedIn, acho que é o maior canal de contato ali, pode adicionar, mandar mensagem, estou sempre respondendo as pessoas. É Guilherme Lima, tem vários Guilherme Limas ali no nome comum do LinkedIn, mas se procurar DrexFi ou procurar Guilherme Lima no próprio URL ali, 0x, né? Enfim, foi 0x, que é onde as carteiras EVM geralmente começam 0x, então se começar Guilherme Lima 0x, me encontra, pode bater um papo, adicionar, trocar ideia, falar de tokenização, falar sobre criptomoedas, blockchain, falar como é que é a vida aqui na Europa e tudo mais, empreendedorismo. Eu tô aberto aí para trocar experiências, quem quiser. Tá ótimo, eu vou deixar depois o link aqui embaixo do LinkedIn para o pessoal já conectar direto contigo lá e continuar essa conversa por lá, tá bom? Obrigadão, Guilherme, parabéns aí pela iniciativa e boa sorte aí na DrexFi. Com certeza, muito obrigado. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio, então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até a semana que vem. Tchau, tchau.